Gálatas 3, de 26 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar-nos diante do Senhor nessa tarde e diante da Tua palavra, clamando que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração e ministrar, ó Deus, as preciosidades da Tua palavra a cada um de nós, a cada uma de nós. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu discriminado, maltratado, humilhado por alguma razão qualquer? Quem em algum momento da vida já sentiu algum sentimento negativo que veio a partir de humilhação, discriminação, preconceito, diminuição da sua pessoa? Quem já experimentou isso, por favor, levante uma das suas mãos bem alto para eu ver. Muito bem, pode abaixar. Quem nunca se sentiu maltratado na vida, ou humilhado, ou desprezado? Alguém? Nunca se sentiu assim? Bom, então, contrários não há, né? Todos já se sentiram em algum momento da vida maltratados, humilhados ou desprezados por qualquer razão que seja. Sim? Amém? Sim, acho que sim. Dentre as razões que levaram alguém a fazer isso com você, a te maltratar, te discriminar, te humilhar, vou pensar em algumas e quem for se enquadrando vai levantando a mão. Quem aqui já se sentiu desprezado, humilhado ou maltratado simplesmente porque você estava numa posição hierárquica inferior à pessoa que estava diante de você? Seu patrão, seu professor? Quem foi maltratado, sofreu assédio moral por causa de posição hierárquica? Muito bem, pode abaixar a mão. Quem já se sentiu discriminado por conta da sua condição social? Você estava se sentindo inferiorizado em relação à pessoa por causa da sua condição. Muito bem, pode abaixar. Quem já se sentiu discriminado, maltratado, humilhado por conta da sua cor da pele ou então por alguma coisa relacionada à sua aparência? Você levanta a mão, por favor. Muito bem, pode abaixar. Quem já se sentiu maltratado, desprezado, humilhado por conta da sua religião? Você foi discriminado por conta da sua religião? Por favor, levanta a mão bem alto para ver muita gente discriminada por causa da religião. Pode abaixar. Quem já foi se sentiu maltratado, humilhado ou desprezado por uma questão de saúde? Você é deficiente físico ou alguma outra questão? Por favor, levante uma das suas mãos. Algumas pessoas também vai. E para finalizar, quem já se sentiu maltratado, desprezado, humilhado simplesmente porque você é mulher? Levanta a mão, por favor. Muito bem, muitas mulheres se sentiram maltratadas. O que isso tem a ver com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tudo. Tudo. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Evangelho que visa anunciar que o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega junto com o reino a dignidade para todos os seres humanos. Nós ouvimos hoje do Maurício Cunha pela manhã uma coisa que nós já falamos aqui na igreja em outros momentos, em outras ocasiões. Há uma dignidade intrínseca no ser humano que decorre do fato que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres. Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer: criou, pois, Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano ele é digno simplesmente pelo fato, na teologia cristã, que ele e ela foram criados à imagem de Deus. Isso deveria colocar todas as pessoas, todos os seres humanos na mesma condição de dignidade, de igualdade, de respeitabilidade, de valorização, independente de suas diferenças. Ocorre que no movimento da vida não foi assim, por conta de uma coisa que nós ouvimos e relembramos hoje de manhã, por conta da queda, o pecado. O pecado maculou isso que foi gerado no coração de Deus em relação à humanidade. E o pecado foi fazendo com que os seres humanos quisessem se colocar um sobre o outro. E quisessem mostrar um para o outro que eu sou melhor do que você, que eu tenho mais competências e que eu sou mais digno do que você não é como eu sou porque eu sou melhor.
O pecado fez com que houvesse subjugação do humano pelo humano. O pecado fez com que o humano desprezasse o seu semelhante e buscasse de N maneiras se diferenciar para buscar nessa diferenciação a razão da sua supremacia. As diferenças entre os seres humanos, que deveriam ser a luz da verdade de que todos os seres humanos são dignos diante de Deus, porque foram criados à imagem de Deus, essas diferenças que deveriam nos completar e formar de nós um mosaico bonito, sabe, de cores diferentes, de personalidades diferentes, de posturas diferentes, de culturas diferentes, e que nessa multiplicidade de coisas, de pessoas, de possibilidades que nós vivemos como humanos, essas diferenças pudessem glorificar a Deus. Porque Deus fez tudo diferente. Olha para a natureza. Olha para os passarinhos. Para que Deus fez tanto tipo de passarinho? Eles não voam, todos voam. Mas tem um amarelo, tem um laranja, tem um azul, tem outro todo colorido, porque Deus gosta de diversidade. E essa diversidade deveria servir para a glória de Deus. Olha como Deus fez cada pessoa diferente, com potencialidades diferentes, com características diferentes. Glória a Deus, isso tudo glorifica o Criador. Mas com o pecado, essas diferenças foram sendo usadas para justificar a supremacia de alguns em detrimento do outro. Essas diferenças foram sendo absorvidas no discurso e numa prática preconceituosas, discriminatórias. E via de regra, quando alguém te humilha, quando alguém te discrimina, quando alguém age com preconceito contra você, em outras palavras, ele está se valendo de uma diferença entre ele e você para dizer que a diferença dele o faz superior. Então, quando o magrinho discrimina o gordinho, em outras palavras, ele está dizendo, essa diferença corporal entre mim e você, eu que sou magrinho e você que é gordinho, faz com que eu, a magrinha, seja melhor. Em outras palavras, quando uma pessoa de uma religião cristã vira para uma pessoa de uma religião muçulmana e diz, você é muçulmano e eu sou cristão, isso que eu sou cristão me faz melhor do que você, então você é um nada. Ou vice-versa. Ou o muçulmano diz isso para um cristão. Quando um chefe diz para você, você não vale nada, porque eu sou o chefe, você é um ninguém, ele está se valendo da sua diferença hierárquica para dizer que essa diferença o qualifica ao passo que te desqualifica. E isso não provém de Deus. Isso é algo que algo que macula a glória de Deus, porque a glória de Deus está em promover a dignidade de todos os seres humanos, posto que todos foram criados à imagem de Deus. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que está acontecendo aqui na igreja da Galácia? A Galácia era uma província romana que Paulo visitou e evangelizou, e ali nasceu uma igreja. Ocorre que nós estamos vivendo os momentos iniciais do cristianismo, e é preciso que a gente pare um pouquinho para avaliar o que estava acontecendo lá, para a gente poder depois transportar para a nossa vida hoje e pensar o que está acontecendo aqui. E o que estava acontecendo ali na Galácia? Os primeiros cristãos, eles nascem no judaísmo. O movimento de Jesus não começa com uma coisa à parte do judaísmo. As pessoas eram judeus. Judeus, na sua linhagem sanguínea, eles eram judeus, posto que eram descendentes de Abraão, mas eram também praticantes da religião judaica, que tinha na lei de Moisés a base da sua fé e da sua prática. Quando os primeiros cristãos se convertem a Jesus Cristo, eles ainda não conseguem perceber que isso que está acontecendo, esse movimento que chama-se movimento de Jesus, é um movimento à parte do judaísmo. Eles não conseguem ainda fazer essa transição. Então, eles aderem ao messianismo de Cristo, mas eles continuam observando as práticas da religião judaica. Eles continuam circuncidando seus filhos, eles continuam observando a lei de Moisés, aboliram o sacrifício, mas continuam frequentando as sinagogas. Eles não conseguem perceber que é uma outra religião desconectada do judaísmo. Enquanto isso está um movimento entre judeus, está tudo bem. Afinal de contas, essas práticas do judaísmo já eram parte do cotidiano deles. Só que vai acontecer um problema, ou uma solução. Gentios vão se converter ao cristianismo, que até então a gente nem podia chamar oficialmente de cristianismo. Gentios vão se converter a Jesus Cristo.
Quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E esses gentios vão se converter ao cristianismo, e aqui na Galácia nós temos uma igreja de gentios, posto que a Galácia era uma região, uma província romana que não era judaica. E aí, um grupo de cristãos judeus, judeus cristãos, depois que Paulo planta essa igreja na Galácia, resolve ir lá fazer uma visitinha para checar que está tudo bem. Já viu? O crente mais velho adora checar os novos convertidos para ver se está tudo bem. Entendeu? Porque o crente mais velho, gente, o crente mais velho, ele se acha a última bolacha do pacote. Ele leu a Bíblia uma vez, olha lá se leu, mas ele leu os Salmos, pelo menos, e ele acha que ele é um grande conhecedor da Bíblia Sagrada. Ele participou de 2 vigílias, ele se acha o dono da oração, né? Não? E aí ele vai, os judeus lá, mais velhos, resolvem visitar a igreja da Galácia. E aí quando chega lá aqueles cristãos mais velhos, judeus, chega na igreja Galácia, cadê? Vocês não estão circuncidando os meninos, não? Que absurdo. Vocês são uns cristãos de 2ª categoria. Onde já se viu não circuncidar? Vocês vão abandonar a lei que Deus deu a Moisés? Tem que circuncidar os meninos, sim. Pega lá a carninha do prepúcio deles e arranca fora, que esse negócio não vem de Deus. Circuncisão era operação de fimose, tá, gente? Mas na época isso tinha um significado religioso. E aí os cristãos da Galácia começam a aderir a isso. Isso vai se chamar na história do cristianismo da primeira controvérsia, para você ver que a igreja já nasce com problema desde a hora que nasceu. Esse negócio de problema em igreja não é novidade nossa, tá, gente? Sempre teve problema dentro da igreja. Por quê? Porque tem gente dentro da igreja, quando tem gente, tem problema. E aí isso vai se chamar controvérsia judaizante. Isso vai dar uma confusão. Vai suscitar até uma assembleia para resolver isso. O povo já gostava de assembleia desde aquela época para resolver os problemas. E aí vai ficar, e agora, circuncida ou não circuncida? Circuncida ou não circuncida? Circuncida ou não circuncida? E aí o Paulo vai chegar, Paulão, que é o pastor missionário, vai falar assim, vamos parar com isso aí está fazendo a graça de Jesus ser pisoteada. Não é a observância de rituais judaicos, nem cerimoniais da lei mosaica, que garantem que todos nós sejamos justificados diante de Deus. O que garante a nossa justificação diante de Deus é a graça de Jesus, é a graça mediante a fé. Então vocês, judeus, não podem se colocar acima dos gentios, como se vocês fossem coisa maior, e vocês não podem exigir que eles passem a aderir às suas práticas religiosas, porque vocês acham que isso é ser melhor. Porque os judeus estavam olhando para os gentios meio que de cima para baixo. Como quem diz assim, crente mesmo, de verdade, somos nós que circuncidamos, vocês são uma coisinha qualquer. E aí Paulo vem escrever essa epístola, cujo tema central é a salvação, é a graça de Jesus, e é a relação entre judeus e gentios, onde ele quer mostrar que a essência do evangelho é a graça de Deus. E que não há nada que eu e você possamos fazer para estarmos diante de Deus numa condição de maior favor do que outras pessoas. E aí a gente passa a pensar no tema que me foi sugerido, né? Que é o papel dos relacionamentos na justiça social, e que eu queria ampliar para falar sobre o papel dos relacionamentos numa lógica de reino de Deus. Numa lógica, irmãos, de reino de Deus, todos nós fomos em Cristo salvos da nossa condição de indignidade. E aí eu preciso também parar um pouquinho para a gente refletir sobre o que é salvação e o que é conversão. Porque para muitas pessoas, conversão é uma adesão racional à fé. Para algumas pessoas hoje, a conversão é aderir racionalmente à fé. Você explica a fé cristã para a pessoa, e se a pessoa entender racionalmente, disser, eu entendi, eu aceito, ela está convertida. Isso é muito fruto da modernidade que estabeleceu a razão como fim último da existência humana. A gente tem até alguns mecanismos na igreja, que eu não estou demonizando ou desqualificando, não. Mas estou querendo usar só para ilustrar como que a gente reduziu a conversão a uma adesão racional à fé. Quem se lembra do plano de salvação? Todo mundo se lembra de plano de salvação? Na escola dominical você aprendia o plano de salvação. O que era o plano de salvação? Era você aprender o passo a passo de como você explica a fé cristã para alguém,
para que essa pessoa entenda e diga que aceita. Aí tinha lá, passo 1, todos nós somos pecadores. Não é assim? Aí tinha até o livro sem palavras. Quem lembra do livro sem palavras? O livro sem palavras tinha 5 cores para simbolizar o plano de salvação. O homem pecou. Deus fez o homem pecou. Depois Deus mandou Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós vamos morar no céu, passo a passo. Entendeu? Entendi. Quer entregar a sua vida para Jesus? Quero. Maravilha, está salvo. A gente fazia campanhas evangelísticas assim, sim ou não? Você ia na casa das pessoas e explicava o plano de salvação. Passo 1, o homem pecou. Passo 2, Jesus veio. Passo 3, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Passo 5, se você aceitar, você vai para o céu. Aceitou? Entendeu? Entendi. Quer aceitar Jesus? Quero. Está salvo. A gente reduziu a conversão a uma adesão racional à fé. E isso é um reducionismo enorme. Enorme, porque não basta compreender o plano de salvação se a experiência do Cristo não promove uma transformação radical na nossa cosmovisão de mundo, da vida dos outros. Não basta compreender porque a salvação não é uma fórmula matemática. A salvação não é um beabá, a salvação não é uma receita de bolo. A salvação é um processo que se opera na vida do crente, que teve contato com Cristo, que muda radicalmente as suas estruturas de pensamento, de relacionamento, de vida, de visão de mundo, de perspectivas e tudo o que faz. Se eu aprender passo a passo, Jesus morreu, se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno, aceitei Jesus, eu vou para o céu, isso não mudar as minhas estruturas de pensamento, as minhas estruturas relacionais, se isso não mudar a forma como eu vivo, me relaciono no mundo, eu aderi racionalmente a uma fé, mas eu não me converti. Faz sentido isso que estou dizendo para vocês? Esse é o primeiro problema, a nossa relação com conversão. A gente aderiu a uma fé, muitas vezes racionalmente, mas não se converteu. Segundo problema é a nossa forma de encarar a salvação, que hoje o Maurício deu uma aula muito completa, que eu não vou apenas recapitular. Quem veio foi abençoado, quem não veio perdeu. Vai pegar agora só o resumo da resenha. Né? Influenciados pelo pensamento grego, nós reduzimos a salvação a um aspecto da alma. Influenciados pelo dualismo platônico, que entende que o mundo da matéria é só uma cópia imperfeita do mundo ideal, nós transferimos isso para o nosso conceito de céu e inferno. Então a gente acha, ou de céu e terra, a gente acha que a terra é só uma cópia imperfeita do céu e que então não vale a pena viver nada aqui, porque o que Deus quer salvar é a alma das pessoas. Em outras palavras, durante muitos anos, os cristãos estão muito empenhados em salvar o Gasparzinho. Lembra do Gasparzinho, fantasminha camarada? Para muita gente, Deus salva o Gasparzinho, que é aquela nossa unidade imaterial que vive dentro de nós e que vai persistir quando o nosso corpo morrer. Tem um cara que foi muito responsável por essa nossa compreensão. Talvez você nem conheça ele direito, tenha ouvido falar muito longe, mas esse cara até hoje influencia o nosso pensamento. Esse cara se chama Santo Agostinho. Santo Agostinho decidiu, na teologia dele, que a alma era maior do que o corpo. E porque o Agostinho entendeu que a alma era mais importante do que o corpo, ele influenciou o pensamento de gerações e gerações de cristãos que acham que a grande salvação que Deus faz na vida da gente é livrar a nossa alma, o Gasparzinho, do inferno. A gente esquece que o ser humano é uma unidade, uma integralidade bio-psico-social. A gente muitas vezes vem para a igreja e o nosso conceito de salvação se limita a isso. Eu estou com o meu corpo aqui na igreja. Para quê? Para que quando eu morrer eu não vá para o inferno. Olha que loucura. A gente passa uma vida na igreja cumprindo um monte de rituais. Porque a nossa grande preocupação é que um dia o Gasparzinho nosso, o Gasparzinho que habita em mim, não vá para o inferno. Isso pouco tem a ver com o cristianismo, muito tem a ver com o dualismo platônico. E porque reduzimos a salvação a este aspecto da alma, a gente não considera que a salvação que Cristo nos confere, ela é integral. Ele não redime só a alma das pessoas. Jesus redime o ser humano por completo, e não só o ser humano, mas toda a criação.
Jesus veio para garantir que toda a criação seja redimida e seja resgatada do seu verdadeiro valor, da sua verdadeira dignidade. O que Paulo está querendo mostrar de alguma maneira aqui para os cristãos da Galácia é: quando Cristo chega com seu reino, Ele resgata as pessoas por inteiro. Ele processa uma mudança paradigmática, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança nos relacionamentos. Não é uma adesão racional à fé, que é a conversão, e tampouco é uma experiência apenas da alma, a salvação. A salvação começa já no momento em que nós entramos em contato com Jesus, a partir de uma transformação radical das nossas estruturas de pensamento, das nossas estruturas relacionais e das nossas estruturas sociais. E em que se baseia, ou que elemento é central nisso que Paulo vai chamar de salvação e que nós compreendemos como salvação? A igualdade entre os seres humanos. A igualdade da dignidade dos seres humanos, para que ninguém mais precise experimentar este sentimento que todos nós sentimos alguma vez na vida, de sermos diminuídos, desqualificados e humilhados. É bem verdade que essa não é a única ação da salvação em Cristo Jesus, mas é sobre essa que eu vou falar hoje, porque me pediram para falar sobre o papel dos relacionamentos na justiça social. E justiça, que inclusive é um dos elementos do reino de Deus, porque Paulo mesmo vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça é um elemento de equilíbrio, de igualdade. Em outras palavras, quando o reino chega esse equilíbrio, essa igualdade entre os seres humanos. E como é que nós, como cristãos, vamos agir como aqueles que receberam a conversão, ou que estão processando a sua conversão, essa mudança de mente, essa mudança paradigmática, essa mudança nos relacionamentos, como que nós vamos evidenciar que fomos salvos por Cristo Jesus, e como é que a gente vai difundir isso que é do reino para os nossos relacionamentos. Paulo vai falar de 3 coisas que estavam acontecendo ali, creio eu, na igreja, e que nós precisamos parar e ponderar. São desigualdades que estavam acontecendo ali. A gente vai perceber que as desigualdades que nós enfrentamos hoje são mais complexas do que aquelas ali. Mas havia algumas desigualdades na igreja da Galácia que Paulo visa falar: olha, chega, vocês foram alcançados pela graça de Jesus. Não é possível que continue havendo isso entre vocês. Vocês foram alcançados pela salvação. Não é possível que vocês continuem operando com seus pensamentos do mesmo jeito. Paulo está dizendo: chega! Vocês foram alcançados pelo amor de Deus que redime todas as coisas. Então é preciso que haja nos relacionamentos de vocês algumas coisas próprias da condição de regenerados. É preciso que haja nos espaços onde vocês constroem os seus relacionamentos, é preciso que haja na comunidade coisas próprias do ser restaurado em Cristo. E aí Paulo vai falar sobre 3 tipos de desigualdades que haviam na igreja da Galácia que não poderiam haver mais. E a primeira delas, que também tem a ver com a gente, é que uma igreja que está lutando por justiça social precisa lutar também pela superação das desigualdades étnicas. Ele vai dizer: olha, vocês foram batizados em Cristo, então agora não tem essa de você é judeu e você é grego. Não tem isso, nem judeu nem grego. Superem as diferenças étnicas. Superem isso, porque essas diferenças étnicas, que colocam uma raça, uma etnia em superioridade à outra, isso é consequência da queda, isso é fruto do pecado. Mas se Jesus redimiu isso tudo, a gente tem que superar essa barreira. E por que Paulo está dizendo isso? Porque o judeu considerava o gentio um cão. Eles usavam essa palavra: gentio é cão, são cães. O judeu, ele era tão racista que ele considerava qualquer outra etnia como indigna. Por isso eles não se davam com os samaritanos. Lembra como é que eles faziam com os samaritanos? Eles eram preconceituosos mesmo. Eles não andavam perto de gente de outra etnia.
Eles consideravam pessoas de outra etnia dignas da ira de Deus, simplesmente porque não eram filhos de Abraão. Paulo está dizendo, chega! Se a conversão não mudou a forma de vocês pensarem, tem alguma coisa errada com a conversão de vocês. Vocês aderiram racionalmente a uma fé. Mas não dá mais para continuar assim. Porque quando Cristo chega, tem que mudar essa estrutura de pensamento. Chega! Você quer saber se você é convertido? Supere as suas diferenças, o seu preconceito étnico. Aí eu te pergunto, isso existe ainda hoje? Paulo precisa ser ressuscitado para falar no nosso meio? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que Paulo precisa ser ressuscitado? Paulão, fala aí para essa galera aí. Ou ainda, irmãos, 2000 anos depois, a igreja de Jesus ainda não superou isso. Ainda não superou. A gente ainda desqualifica as pessoas pela sua etnia. A gente ainda faz piada com outras etnias para diminuir outras etnias, às vezes dentro do nosso próprio país. Ou eu estou falando alguma coisa absurda aqui? A gente desqualifica as pessoas pela sua etnia. Ninguém viu isso acontecer recentemente, né? Ninguém viu. A gente ainda desqualifica as pessoas pela cor da pele. E sabe o que é que eu fico assim muito entristecida mesmo? Não tem outra palavra. Cheguei a comentar com o Elieder hoje. O Júnior comigo deu esse tema para poder zoar comigo. Ele quer um linchamento público. Sabe por que eu fico triste, irmãos? Porque isso foi identificado como pauta de partido político. Muito antes de partido político existir no Brasil, Paulo já está falando que isso existia na igreja da Galácia, e essa é uma preocupação do Evangelho, não é uma preocupação de partido político. E eu lamento muito que hoje a gente esteja identificando essa pauta como um partido. Sabe por quê? Ou com uma ideologia. Esse negócio de esquerda e direita surge lá na França do século XVIII, que começa a se pensar em direita e esquerda. Mas 18 séculos antes disso, Paulo já está preocupado com isso. Paulo já está preocupado com o fato de que há pessoas querendo se colocar acima das outras, porque Paulo começa a perceber que as diferenças estão sendo usadas pelas pessoas como fruto do pecado para colocá-las acima das demais. Mas hoje, se alguém sobe no púlpito da igreja e fala isso, ele é taxado de esquerdista, petista, comunista, socialista, feminista, machista, o que você quiser mais. Porque eu não sei o que aconteceu, que o cristianismo foi abandonando as suas bandeiras. O cristianismo foi abandonando as suas preocupações. E aí muitas delas foram pegas mesmo por partido político. Agora é lamentável que hoje um cristão diga que a preocupação da discriminação e do preconceito é pauta de um partido. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos reler a Bíblia. Vamos reler os evangelhos. Vamos reler Jesus. Quando Jesus vê, olha a parábola do samaritano. A parábola do samaritano é uma crítica fortíssima de Jesus ao preconceito. O cara está lá, ele foi vítima de bandidos. Nisso Jesus fala, está passando um sacerdote. O ápice da religião judaica, o cara mais cheio de moral da religião judaica é o sacerdote. Mas a Bíblia diz que ele passou de largo. Por que ele passa de largo? Porque ele é preconceituoso. Porque para ele aquele cara lá caído no chão não significa nada. Porque para ele tocar num homem semi-morto era se tornar imundo. Aí depois vem passando o levita. O levita também passa de largo. Aí Jesus chama a terceira figura. Mas vinha passando um samaritano. Acho que os religiosos que ouviam a parábola arrepiaram até o cabelo do sovaco. O que um samaritano tem para ensinar para alguém? E Jesus vira e fala, mas foi ele que foi um exemplo de amor e de cumprimento da lei. Isso é um tapa na cara de uma galera que se colocava acima. Jesus é o quê? Petista? Jesus é petista? Petista? O PT nem sonhava existir. Jesus é comunista? Marx nem sonhava em nascer. E Jesus é o quê? Jesus é comunista?
Por que essas pautas hoje estão sendo pensadas pelas pessoas como pautas de um partido? Porque a gente não está relendo os evangelhos. Esse é o papel da igreja. E sabe o que eu acho mais, irmãos, mais triste? É que porque a igreja não tem cumprido o seu papel no que tange a justiça social, outros grupos têm buscado fazer isso. Porque a igreja se esquiva do seu papel na responsabilidade social, outros grupos estão sendo identificados com isso. E porque não tem esse processo de transformação do reino, e fazem coisas também alheias ao reino, aí a pauta fica manchada, compreende? A pauta fica manchada porque já que esses outros grupos também têm princípios escusos, e princípios que também são alheios ao evangelho, mas eles têm pautas que parecem com o evangelho, fica tudo misturado, a gente começa a rejeitar tudo, compreende? Vamos supor assim, a justiça social é uma pauta do evangelho. Do evangelho. Mas aí o grupo X tomou isso como uma pauta para si. Só que junto com a justiça social, ele tomou uma outra pauta também, que não tem nada a ver com o evangelho. E aí, como mistura tudo, a gente rejeita tudo, o pacote completo. Mas a gente precisa reler os evangelhos. Porque isso aqui é uma preocupação do evangelho de Jesus Cristo. Nem judeu, nem grego, sem preconceito. Não vamos, se você já sentiu, todos aqui sentiram alguma vez na vida um sentimento de ser humilhado, discriminado. Eu perguntei todo mundo, perguntei, alguém não sentiu? Ninguém levantou a mão. Então, quando um dia uma pessoa negra disser para você que ela foi vítima de preconceito, ela sentiu exatamente o que você sentiu numa outra circunstância. Acredite nela. Acredite nela, porque se ela está dizendo que ela sentiu, é porque você também sentiu numa outra circunstância. Quando um funcionário disser para você que ele foi vítima de assédio moral, e você, porque você hoje é chefe, vai dizer, não, isso não acontece, acredite nele, porque talvez você que é chefe já sentiu o preconceito e a discriminação numa outra circunstância. Acredite, porque ainda existe. É real. As pessoas estão dizendo que estão sentindo. E essa é uma preocupação do evangelho. A preocupação que onde a gente chega e sinaliza o reino de Deus, essas coisas têm que bater em retirada. Mas, Annelise, isso não vai acontecer nunca, mas pelo menos nos espaços onde eu e você transitamos, no mínimo a gente tem a responsabilidade de implantar, ou não. No mínimo. No mínimo na sua família não pode ter isso. No mínimo na sua família você tem que ensinar seus filhos a não desrespeitar alguém por causa da sua cor da pele, por causa da sua nacionalidade, por causa da região do Brasil onde ele nasceu. No mínimo. No mínimo, na nossa igreja, a gente não pode aceitar piada com o nordestino. No mínimo. No mínimo. Porque se nós não tivermos a decência de, pelo menos nos nossos espaços, construirmos relações sociais mais justas, onde é que você espera que elas serão construídas? Diz para mim, onde? Se nem nos espaços da nossa fé, se nem nos espaços do nosso domínio, nós conseguimos fazer isso, onde você espera que isso vai ser construído? Segunda coisa que Paulo vai dizer, é uma preocupação da igreja que luta por justiça, superar as desigualdades sociais. Ele vai dizer, não tem nem escravo, nem livre. Para nós, onde supostamente a escravidão já foi superada, supostamente. Porque a gente sabe que na prática não foi. Em muitos contextos, inclusive no Brasil, a escravidão ainda existe. Mas, supostamente, no nosso contexto não tem mais escravidão. Pelo menos não legalizada, não institucionalizada. Mas naquele contexto tinha. Tinha não só uma escravidão institucionalizada e legalizada, como se tinha uma perspectiva aristotélica. Aristóteles, aquele filósofo grego, dizia assim que o escravo não passava de uma ferramenta animada. É muito forte isso. Você pensa isso? Esse é o pensamento onde Paulo está vivendo. A gente precisa ir lá para a gente voltar cá. Pensa que você está num contexto onde um escravo é visto como uma ferramenta de trabalho, igual uma enxada, uma foice, animada, com vida. Isso é como eles viam o escravo. E de repente o Paulo, gente, se vocês acham que eu sou polêmica, vocês não conheceram o Paulo. O Paulo chega na igreja e fala bem assim, parem com isso. Parem com isso. Se Jesus veio até vocês e se Ele restaurou todos vocês, a salvação implica, não na salvação do Gasparzinho, mas em vocês compreenderem que não tem mais nem escravo nem livre, vocês são todos um em Cristo Jesus.
Agora você presta atenção o que era para um homem livre naquele tempo olhar para um ser humano que ele considerava tanto quanto essa mesa e dizer, você é igual. Isso era um choque, meus irmãos, mas o que Paulo está quebrando é uma estrutura de pensamento. Você é igual. Sabe esse escravo que você despreza? Você é igual. E o amor que Jesus derramou sobre você, derramou sobre ele também. E agora Deus os fez um só em Cristo Jesus. Aí você fala, mas aí para nós está tranquilo, não tem mais escravo hoje. Mas tem desigualdade social. E muita. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. E via de regra, aqueles que não se encontram em situação de miséria extrema, tendem a olhar para essas pessoas com desprezo e ainda pior, muitas vezes responsabilizá-las pelas suas misérias. Se a gente passasse, pelo menos nos nossos contextos, Annelise, nós não vamos resolver a miséria do mundo. Claro que não, sou louca. Mas pelo menos nos nossos contextos, nós ensinássemos para os nossos que não, vamos parar com essa... Isso é o quê, gente? Com essa falácia. Ah, ele está lá na miséria porque não trabalhou. Opa, pera lá, será? Será? Meu irmão, na minha mesa, eu tenho certeza que na sua também, nunca faltou comida. Eu tenho certeza absoluta que não faltou comida na mesa de ninguém que está aqui nessa igreja essa noite. Eu tenho certeza que ninguém que está aqui nessa igreja essa noite teve que um dia da sua vida, um único dia sequer, dormir no relento. Eu tenho certeza absoluta, eu mudo meu nome, se tiver alguém aqui dentro dessa igreja, que não teve num dia da sua vida sequer com o que se cobrir, num dia de frio. Então não venha me dizer que você acha que quem está na miséria é pouca vergonha. Se você veio de uma situação, de um contexto difícil economicamente, no mínimo comida não te faltou. Nem que fosse mingau de banana verde, você teve para comer. Nem que fosse canjiquinha no jantar, no almoço, no café da manhã, na ceia e de madrugada. Você teve para comer. Mas tem gente que não tem. Então não dá para a gente dizer que é responsabilidade delas a miséria em que se encontram. Ninguém pediu para nascer num contexto assim, você pediu. Então a gente precisa, pelo menos para os nossos, a gente precisa ensinar. Pelo menos para os nossos filhos. Pelo menos na nossa igreja. Pelo menos nos espaços onde nós temos transitado, temos que dizer, aquela pessoa, sabe aquela pessoa lá, que está num contexto de miséria extrema, ela tem o mesmo valor para Deus que eu. E eu preciso ser solidário à dor do outro. Não dá para dizer que a minha filha, não dá, meus irmãos, para dizer, isso é falácia, não dá para dizer que a minha filha, que nasceu numa maternidade, que mamou no peito tanto que ela quis, que tomou vitamina, sulfato ferroso, tomou todas as vacinas, as públicas e as particulares, que foi para a escola todo dia, que nunca teve que se preocupar se ela ia ter merenda, se ela não ia ter, que ela pode escolher a capa do caderninho dela, se ela queria da Minnie, dos Minions ou da Bela Adormecida, que pode escolher se ela queria mochila de rodinha, ou se ela queria mochila nas costas, que pode fazer inglês e cursinho. Não tem como eu dizer que a minha filha está competindo em igualdade de condições com uma criança que não teve nem mingau de fubá para comer no café da manhã. Não dá. Dá para eu dizer isso, gente? Fala a verdade para mim. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, eu deixo. Não dá para eu dizer que a minha filha tem a mesma condição que uma criança que de manhã, enquanto a minha filhinha estava na creche para eu trabalhar, estava no sinal pedindo para poder comer. Não tem como eu dizer que elas têm a mesma condição. Então vamos parar com essa falácia. E pelo menos nos nossos contextos, ensinar para os nossos que os privilégios que eles têm dão a eles também muitas responsabilidades. Vamos ensinar para os nossos filhos que os privilégios que eles têm são fruto da graça de Deus. E que eles não podem se esquecer disso. Que eles não podem se esquecer que na corrida da vida eles saíram na frente, mas que eles têm responsabilidade com os que saíram atrás. Pelo menos no nosso contexto, pelo menos na nossa igreja.
Você pode sair daqui me odiando para o resto da sua vida, me chamando do que você quiser, mas eu não posso fechar os olhos para isso que está posto aí. Pelo menos eu vou ter que dizer para minha filhinha, filhinha, você bonitinha, que estudou em escola particular, que teve merendinha todo dia, que teve mochila de rodinha, que fez inglês. No dia que você chegar lá na sua profissão, que certamente vai ser melhor do que aquela criança que nasceu no sertão, que não tinha o que comer, que não tinha escola para frequentar, que não tinha caderno para escrever, que não tinha sequer um lápis para poder fazer as atividades matemáticas. Não se esqueça, viu, filhinha, que aquela criança existe, que ela tem o mesmo valor que você. E que diante de Deus você tem responsabilidade de fazer o que tiver ao seu alcance. Ao seu alcance. Por aquela criança que não teve as mesmas oportunidades que você. Outro dia eu estava conversando com um pai aqui da igreja, que o filho faz medicina, e ele falou comigo, que fala com o filho assim, você no dia que for médico, você se lembre das pessoas que não puderam ter as mesmas oportunidades que você. Quantos de nós estamos ensinando isso para os nossos filhos? Isso também é reino de Deus. E não é ensinar na perspectiva de que você vai fazer isso porque o outro é coitadinho, não. Não. É fazer porque você é responsável pela dignidade de Deus que está presente no outro. E onde estiver ao seu alcance, você vai fazer para a glória de Deus. Não é porque o outro é um coitadinho, porque ele não é coitadinho. Se bobear, é mais feliz do que você. Mas é porque em você pesa a responsabilidade de filho de Deus, de lutar pela dignidade humana, onde ela se fizer necessário que lute. E por fim, a outra desigualdade presente na igreja da Galácia, que Paulo diz que tem que acabar, é a desigualdade de gênero. Ele vai dizer, não tem nem homem nem mulher. Mudem a cabeça de vocês, chega! É curioso porque outro dia eu vi uma aproximação desse texto tão ridícula que eu quase infartei. Cheguei, dei um suador. E na verdade, a pessoa que estava se aproximando do texto, ela estava criticando as pessoas que, como eu, lutam pela superação das desigualdades de gênero. E ela estava dizendo que as pessoas que lutam pela superação da desigualdade de gênero estão implantando uma ideologia de gênero. Eu nunca vi tanta ignorância junto numa fala só, sabe? Mas existe. Veja, desigualdade, dizer que eu luto contra a desigualdade de gênero, não significa dizer que não existam diferenças de gênero. Diferenças, são peculiaridades próprias de cada gênero. Tem diferença. Mulheres sem vagina, homens sem pênis, acabou. É diferença. Mulheres sem útero, elas engravidam, elas amamentam. Homens não, é diferença. Homens produzem mais testosterona. Testosterona dá ao homem mais tônus muscular. A mulher produz menos, ela tem um tônus muscular menos fortalecido que os homens. É diferença, acabou, é diferença. Supostamente, as mulheres têm uma sensibilidade mais aguçada, seja pela sua condição de procriadora, seja pela própria cultura em que ela é criada. Diferenças. Não é sobre diferenças de gênero que eu estou falando, é sobre desigualdade de gênero. Desigualdade diz respeito a um sistema que coloca um gênero em privilégio em relação ao outro, simplesmente pelo fato dele ser do gênero masculino. Isso é desigualdade. Desigualdade é dizer que homens estão acima de mulheres na sua condição de valor, de dignidade, de potencialidades, de habilidades, de poder, simplesmente porque são homens. Sem considerar as habilidades, as potencialidades da mulher. Isso é desigualdade. A desigualdade cria abismos entre homens e mulheres. A desigualdade cria indignidade para as mulheres. Nós não estamos falando de desqualificar as diferenças de gênero, muito pelo contrário, porque as diferenças, isso que é próprio do ser masculino, isso que é próprio do ser feminino, essas duas características expressam a glória de Deus. E é na complementariedade entre os gêneros que Deus é glorificado, que Deus é revelado. A Bíblia diz que homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Isso significa que se você quer conhecer a imagem de Deus, olhe para um homem e uma mulher. E essas diferenças que se complementam, glorificam e apontam para a divindade. Essa é a nossa teologia cristã.
Mas tem uma teologia do mal, uma teologia do masculinizante, que diz que porque homens são homens, eles simplesmente são maiores do que as mulheres. E isso não é coisa da minha cabeça, não. Isso existe desde Flávio Josefo, que é um historiador do primeiro século. Flávio Josefo dizia assim, olha, a mulher, como diz a lei, e ele está se referindo à lei de Moisés, porque Flávio Josefo é um judeu, é inferior aos homens em todas as coisas. Essa é a mentalidade que vigora na Galácia. Flávio Josefo é um historiador cristão, ou melhor, judeu, perdão, do primeiro século, escreveu um livro conhecido com o título A História dos Hebreus. E ele dizia, na sua mentalidade judaica, que a mulher é, em todas as coisas, inferior aos homens. Essa mentalidade que vigorava no judaísmo, que fazia, inclusive, as mulheres não serem sequer contadas, infelizmente, ainda perdura hoje em muitos contextos com uma roupagem diferente. Sabe, deram uma amenizada nisso. Não, não é bem assim. A inferioridade da mulher é para que o homem possa protegê-la. É porque as mulheres são frágeis, elas precisam de proteção. As mulheres não têm competência para certas coisas. As mulheres não têm a mesma força que os homens para tantas coisas. A mesma não, e os homens não têm a mesma força que as mulheres para um tanto de coisa também. Queria ver um homem parir. Para expelir uma pedrinha nos rins, eles quase morrem. Queria ver parir um filho de 4 quilos. Uma pedra dos rins é gêmeo, quase morre, perde anestesia. Bota no mundo um filho de 4 quilos, 32 centímetros de circunferência cefálica, para você ver que maravilha. O negócio não é bonito, não. A mulher é frágil, fraca, Carrega um menino de 4 quilos na sua barriga, para cima e para baixo, um tempão, depois você vai com a barriga daquele tamanho, que a barriga murcha para cá, e tem corte para lá, se não tem corte em cima, é corte embaixo. Queria ver. E a mulher é frágil. Mas o fato é que ainda vigoram desigualdades única e exclusivamente baseadas no gênero. E o que é que Paulo está propondo, a meu ver? Paulo está propondo que a gente reprograme a nossa mente para entender que isso é fruto da queda. Porque foi depois da queda que no texto judaico a mulher tem que ser inferiorizada. É quando acontece o pecado que Deus diz à mulher, agora você vai ter que ser, seu desejo vai ter que ser para o seu maridão lá, né? O pecado destruiu tudo. Mas em Cristo, o plano original de Deus é redimido. E agora mulheres e homens são iguais. Isso não significa que eles sejam iguais nas suas particularidades e não é ideologia de gênero. Não estou dizendo que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Pelo amor de Deus, você sair falando que eu falei isso, até a sua 5ª geração está amaldiçoada. Brincadeira. Homem nasce homem, mulher nasce mulher, mas nascem iguais diante de Deus. Em dignidade, em valor, em possibilidades, em competências e na possibilidade do desenvolvimento das suas habilidades. O que a gente precisa como igreja, então, fazer? Pelo menos nos nossos espaços, pelo menos na nossa família, lutar por uma justiça de gênero. Justiça de gênero. O que significa dizer justiça de gênero, Denise? Significa dizer que vozes de homens e de mulheres devem ter o mesmo valor. As vozes dos homens com as suas características, visões de mundo, de voz de homem. E as vozes de mulheres com as suas características, visões de mundos e possibilidades de voz de mulheres, mas igualmente valorizadas. O que é que desqualifica a voz de uma mulher? É o fato de que ela nasceu com vagina? Existe lógica nisso? Semana passada me marcaram num vídeo no Facebook, estão adorando me bater esses dias, por causa que botei um PR na frente do meu nome, né? Enquanto não tinha PR na frente do meu nome, estava tudo bem. Botei o PR, pronto, morri. É impressionante, e isso é uma desigualdade de gênero. E aí uma bonitona de uma mulher me marcou num vídeo de uma outra mulher dizendo que não podia mulheres ensinarem na igreja. Aí eu fiquei pensando, tá bom. Tem que reler o Evangelho.
Por quê? Porque parte do pressuposto que vozes de homem e de mulheres não têm o mesmo valor. Por que não tem o mesmo valor? Só porque um tem pênis e outro tem vagina? Porque o que constrói as nossas competências, a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento bíblico, não é um pênis. É um pênis que faz você entender a Bíblia? É um pênis que faz você ter comunhão com Deus? É um pênis que faz você estudar grego, hebraico, ler comentários, fazer teologia? É um pênis que faz você desenvolver relacionamentos, ouvir as dores das pessoas? Então, por que vozes de homens e de mulheres não têm o mesmo valor? Me diga por quê. E se tem lógica isso de acordo com a Bíblia Sagrada. A gente precisa reler o Evangelho. Justiça de gênero significa dizer que problemas de homens e de mulheres vão ser tratados com o mesmo grau de importância. Problemas de homens e de mulheres, porque homens têm problemas próprios do ser masculino e mulheres têm problemas próprios do ser feminino, e que esses problemas vão ser atendidos com o mesmo grau de importância. Ai, mulher se afeta por qualquer coisa. Depende, não é toda mulher. Tem muitos homens que se afetam por qualquer coisa. Mas o problema é da mulher? Para ela é um problema que isso seja tratado com a mesma dignidade do que aquilo que é considerado um problema para o homem. Por que não? Justiça de gênero é corpos de homens e de mulheres sendo tratados com o mesmo valor e dignidade. E vamos combinar que não, corpos de homens e de mulheres no nosso mundo não são tratados com a mesma dignidade. Homens, muitas vezes, ainda hoje, olham para os corpos de mulheres como se eles estivessem olhando para uma picanha na churrasqueira. E isso não é natural. Isso é cultural, isso é falta de respeito. Isso é construído lá na vida da infância, quando você, homem, acha que vai deixar o seu filho mais macho, se você ensinar para ele que ele tem que ficar olhando na calcinha da coleguinha. E eu já ouvi isso de homem cristão. Homem cristão virar para o filho de 5 anos e dizer, quando você chegar na escola, e não tem nem vergonha de contar. Quando você chegar na escola, você levanta a saia da sua coleguinha para você olhar para a calcinha dela. Corpos de homens e de mulheres sendo tratados com a mesma dignidade. Com a mesma dignidade. Eu nunca vi uma mãe virar para a filha e falar, minha filha, quando você chegar na escola, você levanta, você puxa a cuequinha do seu coleguinha para você ver o pênis dele. Eu nunca vi. Por que nós não tratamos corpos de homens e de mulheres com a mesma dignidade? Aí a gente cria um monte de adolescente que acha que a sua construção de masculinidade está baseada no quanto que ele pode usar uma mulher como objeto. E é por isso que nós vamos perpetuando uma cultura que diminui a mulher ao corpo que ela tem. Isso é justiça de gênero, é dizer, corpos de homens e de mulheres vão ser tratados com o mesmo valor. Sonhos de homens e mulheres tratados com o mesmo valor. Potencialidades de homens e mulheres tratados com o mesmo valor. Espaços de fala de homens e mulheres valorizados do mesmo jeito. Dons de homens e mulheres valorizados do mesmo jeito. Competências de homens e de mulheres valorizados do mesmo jeito. Por que que muitas vezes na nossa casa, eu lido com família, vocês sabem disso. As habilidades de mulheres são desprezadas só porque elas são mulheres. Tem mulher que é contadora no serviço. Fez contabilidade, mas em casa o marido não deixa ela encostar no dinheiro. Por quê? Porque ela é mulher. Ainda existe isso, gente, século XXI. Século XXI. Paulo precisa ressuscitar. Porque quem está dizendo isso é uma mulher, eu não serei ouvida. E a minha voz não terá o mesmo peso se fosse a voz do Paulo. Talvez, justamente porque eu sou mulher, eu vou ser vítima, mais uma vez, de ridicularização, de discriminação e de preconceito. Talvez porque eu sou mulher,
Muita gente ainda vai continuar operando naquela lógica de conversão. Você aderiu racionalmente à sua fé, mas você não mudou as suas estruturas de pensamento. Porque eu sou mulher, eu tenho que ouvir algumas coisas. Eu ouvi de uma pessoa que ela foi muito abençoada por tudo que eu fiz, que eu falou, que ela é muito edificada pelas minhas mensagens. Mas no dia que eu fui consagrada a pastora, ele não conseguiu mais lidar com isso e saiu da igreja. É disso que Paulo está falando, sabe? Quer dizer que eu sou uma bênção, enquanto eu não ocupo o mesmo lugar que um homem. E eu deixo de ser uma bênção no dia que eu passo a ocupar. Se existe justiça de gênero nos nossos relacionamentos até hoje, ou injustiça, se deve ao fato de que a gente ainda não compreendeu o que significa conversão e salvação. A gente quer um mundo mais justo? Todo mundo quer. Para quem, Anelisa? Para todos. Mas isso passa por um processo de conversão e de salvação de cada um de nós. E conversão não é aderir racionalmente à fé, é mudar a estrutura de pensamento, é mudar a possibilidade de pensar e de viver. Você já se converteu? Você está salvo? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor nessa tarde, noite, para dizer ao Senhor que nós ansiamos por um mundo mais justo, Senhor. E sabemos que a mudança passa pela nossa conversão. Mas a conversão não como uma adesão racional à fé, mas como uma mudança radical das nossas estruturas de pensamento, nossa cosmovisão e da forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Senhor, nós oramos para que pelo menos nos nossos espaços, nós possamos construir, ó Deus, construir relações mais justas, pelo menos na nossa casa, pelo menos na nossa comunidade, nós possamos construir relações mais justas. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, que nos habilita a fazer isso. E que nós sejamos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, para compreendermos com toda a profundidade que não existe nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. E para que nenhum de nós tenha que experimentar de novo aquele sentimento que todos experimentamos quando eu comecei a falar essa mensagem. Que nunca, nenhum de nós, tenha que ser vítima de preconceito, discriminação, ó Deus, diminuição, desqualificação. Mas que se formos por algum momento, que a gente possa se lembrar da Tua palavra e da nossa responsabilidade de construir relações mais justas onde quer que nós estejamos. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir licença aos irmãos para sair, para eu não ser linchada. Não, perdão. Vou pedir licença para sair, porque eu vou pregar em outra igreja agora, tá, gente? O culto lá começa às 7. Então eu já vou chegar no meio dos louvores. Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Ah, ficou sem graça. A chave da sala. Foi mais coisa aí. Eu quero dizer duas coisas só. A primeira é que eu concordo, confirmo e penso em 100% do que foi dito e falado aqui. Tá ok? Então, se há algum pensamento contrário, eu quero dizer que eu, como homem, sou favorável a 100% do que foi dito aqui.